clareou da rodada desta segunda-feira, não poderia falar de outra coisa senão do título da Internazionale. Foi o grande brilho da rodada, vencendo o Milan por 2-1 e garantindo, com 5 rodadas de antecedência, o Scudetto, o título italiano de número 20, o que dá direito a colocar mais uma estrelinha em cima do escudo. A Juventus, por exemplo, tem 3 estrelinhas, porque a cada 10 títulos você ganha uma estrela, portanto, a Internazionale colocando a sua segunda estrela no escudo, o que tem ainda mais um gostinho especial, porque Inter e Milan estavam empatadas em números de títulos, 19, e agora a Inter passa na frente com o título número 20, deixando o Milan para trás. Vamos falar um pouco sobre essa Inter, sobre o jogo de hoje, alguma já expectativa para o que a gente pode imaginar da próxima temporada, porque devemos ter aí um fim de um ciclo, mais de um ciclo, na verdade, de técnicos. Então, vem comigo, já deixa o like no vídeo e confere se você está inscrito no canal. Muito bem, então, vamos falar um pouco desse título da Internazionale, provavelmente um dos mais merecidos da história deste clube. É uma Internazionale absolutamente superior em todos os quesitos e por muito em relação às outras equipes deste campeonato italiano. 5 rodadas de antecedência, como eu falava. É um time que tem ataque, tem o melhor ataque do campeonato, que tem defesa, tem a melhor defesa do campeonato, que tem intensidade. Diversas vezes a gente viu partidas da Inter em que ela parece estar em outra voltagem em relação a seus adversários. Tem cinismo, porque é um time que sabe se adaptar, que sabe esperar o adversário quando precisa, que tem paciência para entender os momentos da partida, que não se irrita em ter que esperar mais pelo gol, de ter que mudar eventualmente a sua forma de jogar. É uma equipe que sabe jogar de várias formas e que também tem muita inteligência, que eu confesso, inclusive, por parte do Inzaghi, como estrategista, me surpreendeu. É um título que coroa o trabalho do Inzaghi, porque é verdade que o Inzaghi pegou um trabalho, de certa forma, já montado, já estabilizado do Conte. E no primeiro ano era uma Inter ainda muito parecida com a Inter do Conte, com algumas melhoras. A gente viu que o Inzaghi tinha uma administração de grupo mais tranquila. A Inter era uma Inter copeira, uma Inter que ganhou Coppa Italia, que chegou na final da Champions na temporada passada de forma até precoce. Essa Inter desse ano é melhor do que a Inter que chegou na final da Champions do ano passado, ainda que tenha caído esse ano nas oitavas de final, mas nessa temporada o Inzaghi deu um passo a mais quando a gente fala em tática, quando a gente fala em estratégia, quando a gente fala em montagem de time, de estratégia. Me surpreendeu, eu achava o Inzaghi um bom técnico, mas não imaginava que ele pudesse levar essa Inter taticamente para um outro lugar. E ele fez isso nessa temporada e é um dos grandes responsáveis pelo título da Internazionale. Vou dar aqui outro destaque para o Thuram, que eu falei no início da temporada que para mim era a melhor contratação da janela. Se você pensar em custo-benefício, o Thuram chegou de graça, não esqueçam, o Thuram chegou de graça e fez uma dupla espetacular com o Lautaro Martinez, fez gol na partida de hoje, um belíssimo gol, inclusive, com um lançamento do Bastoni, que, nossa senhora, que jogador, ótima, aliás, ótima não, espetacular a partida do Pavard também, um jogador que a gente nem imaginava que tivesse um protagonismo tão grande nessa Internazionale, mas, como a gente sabe, é uma Internazionale que tem um protagonismo grande dos seus zagueiros participando do jogo. E a gente teve, mais uma vez, o Bastoni dando esse lançamento, enfim, em diversos outros momentos da temporada. Ainda temos 5 partidas pela frente, uma Internazionale em que o time inteiro joga junto, não é um time espaçado, não é um time que se descompacta
Então, realmente, assim, pra mim é um dos melhores times da temporada. Acho uma pena que seja julgada, obviamente, pela derrota, pela desclassificação contra o Atlético de Madrid, e é futebol e faz parte e tá tudo bem, mas é uma pena que, como ela caiu nas oitavas de final da Champions, ela acaba, por exemplo, não indo para uma Europa League e garantindo um título da Europa League, ou tendo, por exemplo, uma final, tô especulando aqui, tá, gente? Uma final com Bayer Leverkusen, por exemplo, que seria sensacional. É uma pena que a gente viu essa Inter brigar pouco por título, já que vai levar o título apenas do campeonato italiano, né? A Coppa Itália saiu pro Bolonha, inclusive, já vou falar um pouquinho aqui sobre outros times do futebol italiano, e ficou com o título do campeonato italiano, obviamente já fora da Liga dos Campeões. Eu falei aqui um pouquinho dos números da Inter, mas só para trazer rapidamente, porque eu acho que vale mostrar o quanto que o domínio dessa Inter sobre a sua liga, e para mim é a segunda melhor liga da Europa nesse momento, atrás apenas de Premier League, o quanto que esses números são significativos. A Inter tem o melhor ataque do campeonato italiano, com 79 gols, e apenas 18 gols sofridos em 33 partidas. E aí você pensa, nossa, mas outros grandes clubes, líderes de seus campeonatos, conseguiram isso. Não conseguiram. Na Premier, se eu pegar agora o Arsenal, tem 77 gols marcados, então tem gols a menos do que a Internacional, e já sofreu 26 gols. O Arsenal é o time que tem os melhores números dessa Premier, porque o Liverpool e o Manchester City têm 1 ou 2 gols a menos e já sofreram 32 gols, então sofreram muito mais gols do que a Inter. Eu vou repetir, a Internacional em 33 jogos sofreu apenas 18 gols. Na Bundesliga, é verdade que o Bayern de Munique tem mais gols, 87 gols, porém sofreu 37, o que faz uma diferença. E o Leverkusen, que é, obviamente, o campeão, marcou 75 gols e sofreu 20. Então, é o que mais se aproxima se a gente for pegar, talvez, gols marcados e gols sofridos junto com o Arsenal, talvez em termos de números, em dominância na sua liga de números, são esses três, né? La Liga, o Real Madrid marcou 70 gols, então tá um pouco mais atrás no ataque e sofreu 22. Então, enfim, é uma Inter que realmente merecia esse título. Foi especial, obviamente, que foi pra cima do Milan numa segunda-feira, inclusive nunca tinha acontecido um derby numa segunda-feira dessa forma de campeonato. Nunca havia acontecido do vencedor do título ganhar o título num derby, num clássico. Então, sem nenhuma dúvida, especial para essa Internacional. E repito, coroação do Inzaghi, do Thuram, melhor contratação da temporada para mim, da janela europeia, 12 gols e 7 assistências apenas no campeonato italiano, e o Lautaro Martinez também vivendo a sua melhor temporada, 23 gols até então e 2 assistências. Pra gente falar agora um pouquinho do outro lado, porque é importante, é o lado que apagou no final de semana, na verdade em toda a semana, é o Milan, e a gente tem o fim de ciclo, né? Eu falava aqui, talvez há umas 2 semanas, que o Milan tinha tido um crescimento interessante nesse fim de temporada. O Pioli conseguiu em alguns jogos ter estratégias um pouco mais interessantes, porque o Milan vinha ganhando alguns jogos, mas meio que você assistia o jogo e você não entendia como que o Milan ganhou aquele jogo. E talvez alguns últimos jogos ali nessa sequência boa do Milan, que é o vice-colocado do campeonato italiano, a gente viu algumas melhorazinhas em termos de táticas, mas o Pioli errou hoje para a partida. Eu não entendi por que ele tentou o Leão como falso 9, porque talvez ele colocou um jogador a mais no meio-campo, então talvez ele queria ter mais controle do jogo. Não sei, eu não gostei, assim, não sei se a ideia dele era ter mais a bola, ter mais controle do meio-campo e com isso dar menos a bola para a Inter, dar menos chances para a Internacional, mas com isso ele perdeu a velocidade do Leão e ele não ganhou do meio-campo da Inter, porque é muito difícil ganhar dessa Inter. Assim, tudo que você faz bem, a Inter faz melhor. E aí ele perdeu talvez a sua principal arma,
que é a velocidade, em que muitas vezes o Leão, enfim, o Pulisic, o Loftus-Cheek consegue chegar um pouco mais e, enfim, não funcionou. Ele fez a mudança depois, já quando o Milan já estava perdendo por 2-0, colocando o Giroud em campo, mas enfim, não foi o suficiente. A expectativa é que o Pioli encerre o seu ciclo no Milan. Eu entendo que o torcedor já tá querendo que o Pioli saia há muito tempo e que isso e aquilo, mas assim, o Milan é vice-colocado do Campeonato Italiano, o Milan garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões, o Milan, querendo ou não, fez uma boa campanha na Europa League, beleza. Eu sei que o jogo contra a Roma é bastante frustrante, era o jogo da temporada pro Milan e tinha condições de vencer a Roma. Talvez, se tivesse com um técnico num melhor momento, enfim, não num fim de ciclo, tivesse vencido a Roma, mas ao mesmo tempo talvez não tivesse sido um técnico que tivesse conseguido levar o Milan até este lugar na Europa League e até este lugar no Campeonato Italiano. Então, o se, né? Não saberemos. Mas eu entendo o fim de ciclo do Pioli, entendo que não seja feito no meio da temporada. Então, vamos ver quem que o Milan vai trazer para a próxima temporada. E aí a gente pode ter uma belíssima dança das cadeiras dos técnicos no Campeonato Italiano, porque tudo indica que o Pioli deve sair, que o Mazzarri deve sair do Napoli, que o Allegri deve sair na Juventus. E aí a gente fica com a interrogação do Thiago Motta no Bolonha, que inclusive venceu a Roma hoje. Deve garantir vaga na próxima Liga dos Campeões. O Campeonato Italiano já tem 5 vagas garantidas, né? Porque por conta do coeficiente, aquela vaga extra na próxima temporada, na mudança da Liga dos Campeões, uma já está garantida para a Itália. Então, tudo indica que o Bolonha vai realmente para a Liga dos Campeões e seria uma pena que fosse um Bolonha desmantelado, porque já se fala em diversos jogadores recebendo proposta e saindo, e sem o seu grande responsável, que é o Thiago Motta. Então, vamos ver o que acontece. Se eu acho que o Thiago Motta caberia em outros times, com certeza. Eu acho que o Thiago Motta seria ótimo para a Juventus, seria ótimo para o Milan. Pro Napoli, a gente já sabe que tem algumas questões ali com De Laurentiis, então não sei se o ambiente seria tão propício assim, mas eu acho que ele tá pronto para pegar uma equipe com mais pressão, para pegar uma equipe com mais qualidade, mas ao mesmo tempo acho uma pena que a gente desmonte e que a gente acabe este Bolonha do Thiago Motta justamente no momento do filé, né, da Liga dos Campeões. Então, vamos ver o que acontece, lembrando que a Roma, que faz a semifinal da Europa League com o Bayer Leverkusen, e a Atalanta, que faz a outra semifinal com o Olympique, estão brigando por vaga na Liga dos Campeões. Neste momento, a gente teria classificando a Internazionale e, obviamente, o Milan, a Juventus, Bolonha e Roma. Só que a Atalanta, que está na 6ª colocação, está apenas 1 ponto a menos que a Roma. As duas têm um jogo a menos do que Bolonha, Juventus, Milan e Inter. E a Lazio tem 3 pontos a menos que a Roma, 5ª colocada. Então a gente ainda pode ter algumas mudanças aí nessas últimas vagas da Liga dos Campeões. Então tá interessante ainda, a gente ainda vai ter briga na Liga dos Campeões, por vaga na Liga dos Campeões do Campeonato Italiano. E veremos cenas dos próximos capítulos. Se você chegou aqui até agora, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Confere se você está inscrito no canal. Estamos com a meta de chegar a 20 mil inscritos antes do fim da temporada. Então me ajuda nessa e provavelmente teremos vídeo agora na quinta-feira respondendo perguntas de vocês, tudo às claras. Quarta-feira abro caixinha de perguntas lá no Instagram e é isso, gente. Pra quem tá aqui até agora e é torcedor do Bahia, eu não consegui assistir ao Bavi no final de semana, no domingo. Foi na mesma hora do jogo do PSG e eu estava no estádio. E como aqui não passa o Campeonato Brasileiro, porque se passasse eu compraria o streamer que tá passando, eu preciso assistir de formas alternativas, digamos assim. E aí eu não tinha como assistir no estádio, porque, enfim, eu não levo computador, VPN, essas coisas todas. Enfim, mas espero falar do Bahia em breve por aqui, tá? Não me abandonem, tricolores. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Boa semana pra todo mundo.